É isso aí, nação. Chegando agora às últimas informações do Flamengo, né? Vamos comentar um pouco sobre os lances polêmicos da partida entre Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1. O nosso Mengão arrancou um empate no último minuto, né? Ponto esse muito importante que o Flamengo soma na briga pelo Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos a liderança para o Botafogo, só que a vantagem do seu rival para o nosso Mengão é apenas de 1 ponto. Então o Flamengo pode retomar a liderança já na próxima rodada. Então vamos acompanhar aqui o que a mídia brasileira, pessoas que entendem de arbitragem, falaram sobre principalmente o lance de Gabigol, em que traçaram a linha e mostraram a imagem que Gabigol estaria na frente. Paulo César de Oliveira concorda com o VAR em impedimento de Gabigol em Atlético Paranaense e Flamengo. CBF divulga análise. Comentarista também considera normal a gestão de acréscimo de Anderson Daronco, que gerou muita reclamação do Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Paranaense empataram por 1-1 neste domingo na Liga Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem, entre elas o impedimento de Gabigol no que seria o primeiro gol rubro-negro. Então, de acordo com Paulo César Oliveira, o gol que Gabigol fez foi de fato irregular e a arbitragem acertou. A CBF divulgou a análise do VAR e apontou que o toque na bola foi o de Luiz Araújo e por isso Gabigol estava em posição de impedimento. O comentarista de arbitragem do Grupo Globo, PC de Oliveira, concordou com a marcação da arbitragem. A bola chega a se movimentar na primeira ação de Luiz Araújo. O árbitro tem que analisar o primeiro impacto na bola. A decisão foi correta. De acordo com a regra do jogo, no momento do toque da bola tem que ter 2 adversários entre a bola e a linha de fundo. Como o goleiro saiu, o penúltimo defensor passou a ser Thiago Heleno. O assistente lá em cima não corre e teve dúvida de quem tocou. Por isso, o Daronco grita que foi o atacante que tocou. O procedimento é exatamente esse. Quando ele tem dúvida, ele não pode marcar o impedimento e nem marcar o gol. Mas foi claramente toque de Luiz Araújo. E nesse toque, o Gabriel está à frente de Thiago Heleno. Portanto, está em posição irregular, comentou durante a participação do Seleção no programa Seleção do Sport TV. Além disso, o PC Oliveira analisou a gestão de acréscimo, que foi uma grande reclamação da equipe do Atlético. Absolutamente natural. O tempo de acréscimo que o árbitro indica é o tempo mínimo a ser jogado. A diferença no Brasil é que o quarto árbitro indica os acréscimos dos acréscimos. Veja a nota da CBF. Situação protocolar. Checagem de gol. Decisão. Após checagem, o VAR concorda que a decisão do árbitro está correta. Impedimento. Um jogador em posição de impedimento, quando a bola for tocada por um companheiro de equipe, será punida, somente se chegar a participar do jogo de forma ativa. Interferir no jogo por tocar uma bola passada ou tocada pelo companheiro. Interferir em adversário. Impedi-lo de jogar ou ter condições de jogar a bola por claramente obstruir o campo de visão do adversário. Ou disputar a bola com o adversário, ou claramente tentar tocar em uma bola que se encontra próxima de si quando essa ação afetar o adversário, ou executar uma ação que claramente afete a possibilidade de um adversário tocar na bola, ou obter vantagem por tocar na bola ou interferir em um adversário quando a bola ou tiver desviada ou tocada nas traves, no travessão, em um membro da equipe de arbitragem ou em um adversário. Tiver como origem uma defesa deliberada feita por um adversário. Deverá ser considerado o primeiro ponto de contato ou tocar na bola. Não se considerará que um jogador em posição de impedimento obteve vantagem quando recebe a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela.
incluindo com um toque de mão deliberado, a menos de que se trate de uma defesa deliberada do adversário. Portanto, né, a regra é clara, né? De fato, se o lance em que mostraram ontem que Luiz Araújo tocou na bola, realmente Gabigol estava impedido, né? Mas a dúvida ficou, será que realmente traçaram a linha justamente quando o Luiz Araújo tocou na bola, ou já foi quando a bola saiu do pé, né? Ficou essa dúvida. E também uma notícia muito boa, né? O nosso ex-jogador Felipe Luiz conquistou seu primeiro título como treinador, né? Felipe Luiz, que desde que chegou no Flamengo ganhou a torcida, hoje é ídolo do Flamengo, um cara que disse desde o início que se não jogasse, se não tivesse mais condições de jogar no Flamengo, encerraria a carreira, e foi o que ele fez, né? Se aposentou. Flamengo supera Vasco nos pênaltis e Felipe Luiz é campeão da Copa Rio Sub-17. Lembramos que esse jogo foi a despedida de Felipe Luiz do Sub-17. Agora ele foi promovido para ser treinador do Sub-20. O rubro-negro perdeu por 1-0 no tempo regulamentar, mas venceu por 6-5 nos pênaltis em São Januário. Este é o primeiro título de Felipe Luiz como treinador. O Flamengo superou o Vasco nos pênaltis em São Januário e conquistou o título da Copa Rio Sub-17. Este é o primeiro título de Felipe Luiz como técnico. A conquista marca a despedida da categoria, uma vez que o treinador vai assumir o Sub-20. O Flamengo, que havia vencido o primeiro jogo por 2-1 na Gávea, perdeu na segunda-feira por 2-1 em São Januário no tempo regulamentar. Ainda no primeiro tempo, Bruno Lopes marcou o único gol da partida, um golaço do meio de campo. Nos pênaltis, o rubro-negro garantiu por 6-5 após a defesa de Léo Nanete, na cobrança de Breno, capitão do Vasco. Johnny acertou a última penalidade e consagrou o time de Felipe Luiz campeão. Ainda no gramado, Felipe Luiz comemorou o resultado junto aos jogadores e, em entrevista à Flá TV, se despediu no comando da categoria. Com a saída de Mário Jorge, o treinador foi convidado pelo departamento de futebol para assumir o Sub-20, né? Felipe Luiz tem tudo para ser um excelente treinador. O cara tem uma visão de jogo impressionante. Não é à toa que, quando ele ainda era atleta do Flamengo, muitos jogadores pediam conselhos sobre a partida para ele. E ele sempre ajudava os companheiros, enfim. É um cara que sempre que atuou pelo nosso Mengão, sempre deu raça, determinação e viu que já estava chegando a hora de sua aposentadoria, né? Não estava mais contribuindo para a evolução do Flamengo e decidiu se aposentar. Agora conquistou seu primeiro título como treinador, vai para o Sub-20 e nós desejamos aí uma boa sorte, né, nessa carreira de treinador e que ele consiga evoluir ainda mais e quem sabe um dia treine a equipe principal do Flamengo. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação sobre o Atlético Paranaense ontem? Participa aí do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.